da nossa proposta do temático. E depois, Carlos, eu acho que na sexta-feira é até interessante
certeza vocês não vão se lembrar de coisas positivas, só de coisas negativas. Então, eu diria que isso há um dispositivo, é uma forma de controlar esses discursos, projetando imagens negativas dos sujeitos que fazem parte desse discurso, sem levar em conta, no caso dos meus sujeitos que são professores, suas condições socio-históricas e suas práticas de sala de aula. Há muito deterioradas, não apenas pelas precárias condições materiais que eles enfrentam, como pela reiteração de representações que os distanciam de uma imagem idealizada de professor e de aluno. Então, as representações que são feitas deste professor, elas são feitas com relação a essa imagem idealizada e, por ser idealizada, inalcançável, o que seria um bom professor. A hipótese que eu tenho aqui no trabalho eu constato que essa vigilância aparentemente inclusiva, porque aparentemente está se falando da escola, né? Quando eu falo aparentemente é porque eles são mencionados, porque alguns sujeitos na nossa sociedade são silenciados, mas o professor ele é mencionado, né? Então, poderíamos dizer, há uma inclusão, né? Isso acaba por excluir esses sujeitos que, silenciados por seu propalado despreparo, que não é dada a voz a eles. Eles falam deles, eles não falam, realmente. Eles rendem-se ao que lhes é imposto, resistindo, quando possível, localmente, nem sempre de forma produtiva. Quer dizer, há a resposta desses professores, mas alguns realmente realizando trabalhos, né, que são destacados, mas aí eles são colocados como exceção, né, e o resto como o resto. Né? E às vezes nem sempre isso aparece. Aqui eu uso o conceito de regime de verdade de Michel Foucault, que também embasa o meu trabalho, porque eu parto do pressuposto que a mídia estabelece regimes de verdade. Quer dizer, o que é o bom professor, o que é o bom aluno, o que é a escola hoje, né? E regulamenta o poder que é distribuído na sociedade. Né? Então, o Foucault ele coloca que cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade. Isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros. E eu vou mostrar aqui como o discurso da mídia procura fazer isso. Né? Então, há várias técnicas e procedimentos para se realizar esse tipo de coisa. Né? Algumas constatações a que eu cheguei a partir da análise do material, eu vou mostrar alguma coisa do material para vocês. Os casos exemplares dos bons profissionais, dos alunos nota 10, são destacados pela mídia, buscando demonstrar o quanto a grande maioria está fora do padrão desejado. Então, ao se mostrar os alunos nota 10, as escolas nota 10, classifica-se o resto. Quem não está aqui é o resto. Né? Não serve, é ruim. A inclusão dos destaques cria um espaço sem sentido, um espaço inerte para os outros, os inaptos, os que buscam ser representados numa faixa de qualidade superior nos levantamentos oficiais, né? Mas eles são classificados como inaptos. Essa capa é de uma veja, é uma vejinha não é deste ano. Mas se eu tampasse a data, vocês não estranhariam e poderiam até achar que era deste ano, porque as manchetes se repetem. Né? Então, o que as 10 melhores escolas da cidade têm em comum? Professores bem remunerados, jornadas de estudo ampliada, atividades extracurriculares, mudam os subitens, mas conheça a fórmula de sucesso, como se seria ótimo se existisse isso, uma fórmula que a gente adotaria e tudo desse certo. Os colégios paulistanos campeões do Enem. Todo ano que sai o Enem, podem contar que vocês vão ter uma reportagem com esse tipo. Nessa reportagem, as escolas são apresentadas conforme a sua colocação. Eles vão escalonando a primeira colocada. Vocês devem ter visto isso. Né? Outras informações são dadas acerca de cada escola campeã. Número de alunos, mensalidade, seleção de alunos. Seu segredo de sucesso, eu coloquei entre aspas, porque eu questiono isso. Né? Eu até tenho dúvidas se as que aparecem não é
coisa de marketing, né? Também de colocar. E também, será que esses dados são tão reais? Se a gente pensar no Enem, se a gente pensar os alunos da Universidade de São Paulo que não prestam, não o Enem, mas o ENAD, não prestam, eles não aparecem em nenhuma das classificações. Quer dizer, isso daí, se você olhar os números, você vai dizer, bom, são alunos ruins, eles não estão bem classificados, né? E quantas outras você tem, e quantos trabalhos bons são feitos em lugares que não são nem pontuados? Enfim, como docente, infraestruturas, salas de aula e outros aspectos são mostrados através de fotos. Eu vou mostrar as fotos também. Bom, aqui é uma reflexão mais teórica. Esse autor, o Michael Peters, ele fala que estamos vivenciando uma nova metanarrativa, baseada numa nova visão de futuro, e a linguagem usada para sustentar essa visão é uma linguagem de excelência, inovação, melhoria e modernização, obter mais com menos, alfabetização tecnológica, revolução da informação nas telecomunicações, marketing e gerência internacionais, treinamento de habilidades, desempenho de empresa. Né? Então, isso é muito interessante numa sociedade uma sociedade neoliberal, onde a narrativa sobre a sociedade ela está embasada em algumas verdades e sustenta as suas verdades. E essa linguagem de excelência é muito comum. Partiu da empresa, o discurso neoliberal ele parte da empresa e ele já está ocupando a educação, daí temos essas reportagens desse jeito. Né? Aqui é um outro autor, francês, o título do livro é A Arte de Reduzir as Cabeças, e ele fala que, na verdade, o que se cultua agora é o mercado. Né? O mercado tem objetivamente interesse na flexibilização e na precarização das identidades. Não importa quem você é enquanto um sujeito pleno, importa o que você é capaz de produzir e dar para a sua sociedade, né? Ou devolver para o mercado. Né? E a educação está caminhando para isso. E em muitos lugares ela é isso. Idealmente o mercado é o que deve poder fornecer a qualquer um em todos os lugares e a todo instante todos os produtos que são supostos corresponder aos desejos, estranhamente compreendidos como desejos instantâneos e possíveis de satisfazer sem demora. Se a gente pensar isso com relação à educação, eu estou precisando agora da Copa, né? Preciso de gente que fala inglês nos aeroportos. Então vamos formar essa gente. Precisamos de manicures que falem bilíngues. Então vamos dar isso para elas. Então, o código. Então não existe essa preocupação. Então, a minha crítica e de várias outras pessoas, deles, é que, veja, o título do livro é A Arte de Reduzir as Cabeças. Né? O que vai acontecendo é que as cabeças vão ficando outras, que você só responde a estímulos conforme o mercado. Né? Então não existe mais aquela preocupação com a formação, em geral. Né? Vejam essa daqui é a revista Época, uma representação de aluno, e é uma pena que eu não consegui trazer para hoje uma que saiu este ano, que ao invés de ter o chapéu de burro, os alunos estão com, a fotografia foi feita com saiu na revista Veja, não sei se vocês viram, a fotografia foi feita com os alunos, você não vê os rostos. Tem uma fumaça na cabeça, cabeças esfumaçadas, e a manchete é: precisamos encher a cabeça deles. Faz assim? Mas só para vocês verem como é que isso as imagens vão se modificando, mas a verdade que é estabelecida, ou que é imposta, é a mesma, de que não tem nada na cabeça, ou quando tem um chapéu de burro. O que estão ensinando para nossas crianças, os livros didáticos refletem, e aqui eles abordaram o material didático. É interessante como a escola é abordada em várias coisas. Olha aqui. Essa também não é deste ano. Não é deste ano essa capa. Né? Os erros não são só dele. E quando você olha, o professor está sempre lá. Sempre. Ele é sempre mencionado. Ele é o responsável pelo fracasso.
Apesar do discurso da inclusão, né, os especialistas que podem falar são sempre economistas estrangeiros. Lembra que eu falei que o professor nunca se escuta a voz do professor, das questões que ele se coloca, do que ele está precisando, como é que ele vê essa situação. Eles chamam especialistas, no caso aqui, estrangeiros, que buscam estabelecer suas verdades aqui. É tão difícil copiar. Nós temos que copiar os modelos bem-sucedidos, certo? É o desafio. Vejam, a terminologia é também uma terminologia bem empresarial. Né? Se o modelo deu certo, e de quem a gente precisava copiar? Daqueles que mais copiam, que são os da Coreia, da Coreia e da China. Eles pedem para a gente copiar de lá. Eu não sei se há alguma ironia estabelecida na coisa, mas vejam a diferença das salas de aula da Coreia e do Brasil. Eu não vou ter tempo de ler os que está sendo colocado, mas os alunos lá e os alunos aqui. O professor com X e a lousa e o... Então, para mostrar a precariedade nesse nosso ensino. E a culpa é do professor, hein? A sala de aula com X não é culpa do professor, né? Não é dos investimentos em educação. Da Coreia do Sul. Aqui é o que está colocado ao lado da imagem, né? Que o PIB per capita da Coreia do Sul era metade do brasileiro. Hoje é o dobro, graças ao investimento em educação. Professores recebem treinamento na internet, alunos estudam até 15 horas por dia, tem aulas de música. No Brasil, professores e alunos ainda dependem quase exclusivamente da lousa. Daí as imagens que eles colocaram lá, né, contrapondo os computadores com a lousa. Veja, vai se construindo essa identidade desse professor através desse discurso. E aqui, todo ano sai um quadro, e vão alterando as porcentagens, né? Professores ganham mal e têm baixa valorização. E aí 68% fizeram faculdade. E aí vai indo por 60% nunca usaram a internet, 36% não lêem jornal. E aí, pela renda familiar, você vê que eles vêm das camadas mais pobres da população. Aqui é outro especialista, então se tornam todos os especialistas. Esse especialista, ele é responsável pela aplicação do PISA, que é um exame internacional, de avaliação internacional. Aqueles exames de matemática, de leitura internacional. Que sujeito da educação vai sendo construído? O discurso da mídia vem construindo o sujeito da educação destituído de suas identificações prévias. No caso do professor, ele funciona como uma peça que deve ser aperfeiçoada para a obtenção de um produto final com qualidade. Ele deve se desvencilhar de crenças, de ideologias, isso aparece no texto. O que atrapalha são as ideologias, são as crenças do professor. Se ele trabalhasse, desse a sua aula, isso nada afetaria, né? Ele deve ser uma máquina de ensino. Lógico, no discurso da eficiência e da excelência, é isso. O professor só pode ser isso. Como se a gente pudesse dar qualquer aula fora de qualquer ideologia. Mas eles acreditam nisso. Mas ainda o trabalho do professor deve ser continuamente avaliado através, segundo essas pessoas, através de regras mercadológicas aplicáveis em outros setores. O trabalho do professor tem que ser continuamente avaliado a partir dessas regras mercadológicas, que são aplicáveis em outros setores, não necessariamente, quer dizer, a educação pode deve ser avaliada, mas de outras formas, né? O trabalho, segundo esses especialistas, deve ser otimizado e a eficiência premiada. Veja, a premiação, a eficiência, os termos já indicam o tipo de abordagem que se faz na educação, que é bem empresarial. Deve-se copiar modelos bem-sucedidos em detrimento do legado cultural, que é o que a educação é uma das coisas mais importantes. O que todos devem fazer, segundo eles, todos devem estar atentos ao que os melhores do mundo e os melhores locais estão fazendo para não perder competitividade. Todos devem buscar sua inclusão nesse processo. Quer dizer, ou você faz ou você está fora. Esse é o recado que é mandado por todas essas matérias, né? Assim, esse discurso abre espaço para a simplificação, estereotipia e exclusão desses sujeitos, na minha perspectiva, alunos e professores.
afetados por dizeres que os imobilizam e que, ao mesmo tempo, lhes impõem perspectivas de vida profissional extremamente limitadas, aumentando seu desinteresse frente à escola e aos desafios que ela pode ou poderia proporcionar. Essa reflexão minha não pretende redimir o professor e passar a mão na cabeça, redimir o professor de suas responsabilidades e dos problemas que nós sabemos ele vivencia na escola. Nem sempre o local é realizado em seus cursos de licenciatura. Ao contrário, tudo que acontece na hora que a pessoa começa a trabalhar nas escolas é totalmente diferente daquilo que ele teve na sua licenciatura, em qualquer nível. Também não pretende negar o despreparo de muitos dos profissionais. A gente sabe que há muitos profissionais despreparados. O que eu pretendo, né, essa reflexão pretende funcionar como uma ação que questione e denuncie esses discursos que constroem identidades maquínicas. Nicholas Rose é um filósofo muito interessante. Ele fala que essa nossa sociedade ela acaba produzindo essas máquinas, né? Pessoas máquinas, né? Identidades maquínicas, que é o que nós não somos, mas é o que querem que sejamos, né? Sobre a relação do professor com a escola. Eu pretendo, na verdade, essa minha pesquisa tem por objetivo defender a inclusão desse profissional nas discussões. Ele não é incluído. Incluir esse profissional nas discussões sobre os limites e as possibilidades da escola nos dias de hoje.